a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz de Cristo Servo, irmãos. Hoje, 15 de outubro de 2021, sexta-feira, o Evangelho é o de São Lucas, do capítulo 12, versículos do 1 ao 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daquele que mata o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos São Lucas narrando o Evangelho onde Jesus diz para tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Isto acontece, então, no capítulo 12, sendo que Jesus tinha dito sobre o fermento dos fariseus, os ai aos fariseus e mestres da lei, no capítulo 11, onde vemos no Evangelho de ontem, quinta-feira e de quarta-feira. E Jesus continua no Evangelho de hoje: tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Qual é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. A hipocrisia é o quê? É falar algo e fazer outro. Por isso Jesus continua, versículo 2, dizendo: não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Porque os fariseus viviam de aparência, falava algo, mas fazia algo diferente. Colocava leis pesadas sobre o povo, mas eles mesmos não faziam nada. Portanto, continua Jesus, versículo 3, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Isto pode ser na nossa vida ainda cotidiana. A mentira tem perna curta, em algum dia, em algum momento, as pessoas virão a saber. Mas também há uma alusão aos finais do tempo, ao fim do tempo, no julgamento geral, onde todos saberão tudo de todos. E Jesus continua com um outro ensinamento ainda a respeito disso. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Ou seja, falem a verdade independente de qualquer coisa. Vivam a verdade independente de qualquer coisa. Mesmo que você seja morto, crucificado, perseguido e assim sucessivamente. Por isso Jesus está dizendo, não tenhas medo daqueles que podem matar o corpo, não podendo fazer mais do que isto, que matar o corpo. Jesus continua, tenha medo daquele que, além de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Quem é esta pessoa, José Rosa, que além de tirar a vida, pode lançar-vos no inferno? Deus. Deus é a única pessoa que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E a Ele cabe também o julgamento final, ou seja, de enviar para o inferno ou enviar para o céu. Lembrando que Ele só vai fazer o julgamento daquilo que se viveu na terra. Então, antes do julgamento, tem a vivência das pessoas. Então, as pessoas é que decidem, de fato, ir para o inferno ou ir para o céu.
mas Deus que tem este poder, no final dos tempos, de poder fazer este julgamento e dizer os méritos e os não méritos de lançar-vos no céu, para o céu ou para o inferno. Mas aí Jesus dá uma acalmada no coração e diz a verdade. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Jesus está dizendo para os seus discípulos e todas as pessoas que estavam ali que é para falar a verdade, que é para viver a verdade, não é para temer as pessoas que podem matar o corpo e somente o corpo, não fazer mais nada além disso, mas temei a Deus, que é um dom, que é uma graça de Deus, e o temor a Deus é o medo de perder o amor de Deus. Por isso, no versículo 6, 7, Jesus está dizendo que as pessoas são amadas mais e muito mais do que muitos pardais, e que nenhum cabelo das vossas cabeças podem cair sem a permissão de Deus. Todos os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não tenhais medos, vós valeis mais do que muitos pardais. Não tenha medo de ser de Deus. Não tenha medo de ser cristão. Não tenha medo de viver aquilo que Deus te pede para viver. Mesmo que você sofra perseguições, mesmo que você sofra retaliações e assim sucessivamente, não tenha medo de ser de Deus. Vós valeis mais do que muitos pardais e Deus está contigo. Partindo para a meditação do Evangelho de hoje, já meditamos, já falamos algumas coisas, mas o que ele tem a ver comigo e com você? Será que nós estamos vivendo o fermento dos fariseus, a hipocrisia? Será que falamos algo e vivemos outra coisa? Será que mentimos para parecer bonzinhos? Será que trazemos este fermento e que ele cresce dentro de nós, da nossa casa, da nossa família, esse fermento da mentira, da hipocrisia, da enganação, da falsidade? Fazemos isto por quê? Porque temos medo de morrer, temos medo do sofrimento, temos medo das perseguições. O que nós estamos escondendo? Todas as coisas serão expostas algum dia. A mentira tem pernas curtas. De quem nós estamos tendo medo? Será que estamos tendo medo de ser morto pelos homens e de não receber a vanglória dos homens? Ou estamos tendo medo de perder o amor de Deus, de perder a graça de estar com Deus, de perder o céu? Qual é o nosso maior medo? Pois bem, Jesus disse para os seus discípulos que era antes para temer aquele que tem o poder de tirar a vida e lançar ao inferno. Pois bem, meus irmãos, nessa terceira etapa da Lectio Divina, peçamos a Deus a graça do amor, a graça de amar a Ele sobre todas as coisas, e para isso não ter medo de perder a vida, para poder anunciar o Evangelho, para poder viver o Evangelho com plenitude em plenitude, como Deus nos pede. Peçamos a graça do temor de Deus também, a graça de ter medo de perder o amor de Deus, e para isso não nos afastar de Deus. E para isso, então, vivermos com mais empenho a graça de estar com Deus, de ser de Deus, de ser discípulos de Deus. Senhor, nós te pedimos nessa terceira etapa da Lectio Divina, envia-nos, ó Senhor, a graça do Teu Espírito Santo, com o dom da caridade e o dom do temor de Deus, para permanecermos firmes e fiéis em testemunhar a Sua graça sobre nós, em testemunhar que o reino de Deus está próximo, está entre nós. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo.
Muito obrigado, Deus os abençoe.